Olá, sejam muito bem-vindos ao Skin Lab, esse podcast que fala sobre beleza real, ciência e dermatologia. Eu sou a Fabiana Panachão, jornalista, apresentadora, tô à frente desse podcast junto com a minha parceira, doutora Dani Cury, médica dermatologista, hoje com um assunto que com certeza todo mundo vem acompanhando, porque tá muito em alta, né, doutora? Tô animada, em primeiro lugar, com a nossa parceria, em poder, né, levar tanta informação bacana e relevante para quem quiser ouvir, né? Falar sobre pele, que é o que a gente faz há tantos anos e ama tanto. E o assunto, Uhum. Esse invasão coreana. invasão Muito bom. coreana. Vocês com certeza já foram influenciados ou atingidos por algum conteúdo falando sobre skincare coreana, a beleza das coreanas. Eu acho que o dorama, a pele dos doramas, né, nos streamings, deixou muita gente fascinado, literalmente, pela estética da pele das coreanas e dos meninos coreanos também, né? A gente vem acompanhando esse fenômeno, né? Os coreanos, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no skincare, nos produtos, nas tecnologias de consultório, nas tecnologias para fazer em casa. Então, quem tem acesso Nos a isso, nos devices, isso. devices. Quer dizer, eles vêm cada vez mais ocupando espaço dentro desse setor da dermatologia e literalmente virando objeto de desejo de muitas pessoas. Parece que o skincare coreano, ele entrou dentro. Ele se conectou muito com as pessoas jovens, eu imagino, principalmente as meninas da Uhum. casa dos 20, dos 30, e se tornou um desejo de consumo, literalmente. Então a gente vê, às vezes, meninas super novinhas já fazendo skincare, que é uma ótima rotina, mas muito fascinadas pela forma de tratamento que os coreanos colocam e trazem aí nas redes sociais, nas séries e tudo mais, né? Vamos começar um pouquinho falando sobre isso. Não dá para negar que a Coreia do Sul é um país com tecnologia de ponta, né? Isso para muitos eletrônicos, veículos, indústria e também na área dermatológica, né? Esse fenômeno da invasão coreana, ele já existia nos bastidores da dermatologia muito antes de aparecer na tela dos streamings? É, inicialmente que eu tô dizendo há uns 20 anos atrás. Tá. Uhum. Não, Tá. realmente as tecnologias, os produtos eram Tá. americanos, europeus, franceses, tecnologia também israelense. Uhum. Mas o que que eu observei, né, por fazer parte da minha jornada também, com, né, 25 anos de dermatologia na minha vida, que acompanhei essa evolução, o que que a gente acabou observando? Uhum. Que os coreanos, eles melhoraram o que já tinha, o que já tinha em termos de tecnologia, em termos de dor, em Hum. termos de acesso, não só para os pacientes, mas também para os médicos. Então, os coreanos, eles conseguiram, digamos assim, popularizar, viabilizar tecnologias que antes ficavam restritas a poucas pessoas, a poucas clínicas, Tá. porque o custo realmente era muito alto, o acesso era muito difícil. Então, foi essa a entrada que eu notei, e, né, falando de tecnologias. E sim, o skincare foi a mesma coisa. Inclusive, o meu dia a dia no consultório é assim: ah, o retinol da marca X tá 3 vezes mais caro que esse coreano, então eu quero tentar o coreano. Aham. Mas assim, os dois são retinol, os Aham. dois têm moléculas comprovadas cientificamente. Mas então é isso. O que deu para notar é que realmente a Coreia conseguiu popularizar no Ocidente produtos com mais acesso e também o encantamento, né? Porque realmente a pele dos coreanos é Fenomenal. fenomenal.
Eu acho que tem essa coisa da democratização, talvez cosmética, digamos assim. Uhum. É, o, aí eu também vamos tentar entender essa coisa do mais barato em relação ao cosmético, porque a gente sabe que é um produto importado, que incide taxa, que incide. Então não é assim, às vezes o preço que tá lá na vitrine virtual não é o que você vai pagar no fim das contas. Mas eu acho que fica muito tentador Uhum. querer experimentar. Esses produtos, esses skincares, além das tecnologias, né? Você começou falando sobre os aparelhos, então vamos entrar um pouco por aí. Você falou que eles conseguiram melhorar a tecnologia e, inclusive, deixar menos dolorido. Isso é para quais equipamentos? O que você vê hoje que é coreano, que está no seu consultório, por exemplo, que realmente mudou a forma como você cuida da pele das suas pacientes? Então, existem duas tecnologias consagradas mundialmente e que com certeza em algum momento todo mundo já ouviu falar. Um é o equipamento de ultrassom microfocado chamado Ultraformer, Uhum. e o outro é mais recente agora, é um equipamento de radiofrequência monopolar chamado Von Neumann. Para ter uma ideia, eu terminei dermatologia em 2001. Em 2001, em 2002, uma empresa americana lançou o Thermage. O Thermage era objeto de desejo dos dermatologistas, mas ele era caríssimo. Além de ser caríssimo, ele doía muito, mas trazia resultados excelentes. Uhum. Uma radiofrequência, né, ondas de calor monopolar. 2002, Thermage. 2018, Uhum. radiofrequência monopolar vinda da Coreia, Von Neumann é lançado. Não que seja barato, tá? Mas mais acessível tanto para o médico quanto para o paciente e é praticamente indolor. Então, isso acaba encantando e popularizando entre os consultórios, né? Então, entre os médicos e entre os pacientes. O outro queridinho das tecnologias, ultrassom microfocado. O primeiro ultrassom microfocado foi o Ultera, mas Aham. dificilmente alguém conhece tanto o Ultera, Uhum. que saiu lá em 2004 também de uma empresa americana. As pessoas conhecem muito mais o Ultraformer, que saiu em 2015, também feito pela mesma empresa coreana. Uhum. Então, mais pessoas, mais clínicas e mais médicos tiveram acesso a essa tecnologia Uhum. pelo valor, né? Pela também toda a globalização, Claro. né? E Uhum. possibilidade de Sim, importação, tudo isso colaborou. claro. E também com essa questão da dor, né? Uhum. Ser um procedimento não que não doa nada, mas um ultraformer, quem faz sabe que dói menos do que o Ultera. Não que hoje o Ultera e o Thermage são aparelhos Ainda incríveis, existem. continuam no mercado Uhum. e hoje, inclusive, por curiosidade, eu tive a notícia de uma paciente que foi para a Coreia do Sul e me mandou uma mensagem: Doutora Dani, eu quero te contar os tratamentos que eu fiz, estou animada e tal. Ela Falei, foi me lá fazer foi na tratamentos? Coreia. O que que você fez? Me conta. Ela, na Coreia, fez dois aparelhos americanos. Ela fez o Ultera, que é o ultrassom microfocado, que no caso do meu consultório é o Ultraformer, e ela fez a radiofrequência monopolar, o Thermage, É, o Von que Neumer é o no Von consultório. Neumann Mas aqui. ela foi até lá para fazer o que você faz aqui. É isso, né? Ela queria conhecer essa curiosidade, esses tratamentos. Então, ela acabou fazendo lá. Ela falou, Dani, no teu consultório eu sinto menos dor. Mas, claro, o tratamento vai dar super certo, são aparelhos incríveis. Eu não tenho nenhum conflito de interesse Claro, com claro. fabricantes, tá, gente? Não Sim. ganho nada de ninguém. Mas, claro que a gente acaba falando dos aparelhos que estão aí, que todo mundo E eu acho conhece. que é legal que você
consiga, né? Primeiro que é mais democrático, mais acessível, e você consiga escolher um equipamento que vai ser mais atrativo para o teu público, para tua audiência, no sentido da dor, né? Porque sentir dor para ficar bonito realmente, às vezes, é um impasse, né? Eu que sou muito Sim, medrosa, posso falar por é mim. uma É questão, uma com questão, com certeza. certeza, né? Agora sim, que existe uma explosão no universo da beleza vindo da Coreia, existe. Óbvio, muito popularizado pelos doramas, como eu falei na abertura, é, pela pele, né, das coreanas, dos coreanos. O que que acontece com a pele deles, doutora? Esse fenômeno, ele tem uma base real, porque você olha para aquelas pessoas e você acha que elas vieram de um outro planeta, literalmente, né? É natural que haja esse encantamento com a beleza coreana. Sim, porque realmente eles cuidam muito, eles se importam muito, né, com a Isso é beleza. cultural? Isso é cultural e aí entra naquela questão de, além da genética, né, tem a questão ambiental, a questão externa, Uhum. né? A gente sabe o país que a gente mora, é um país tropical, é um país com litoral gigantesco, que as pessoas associam só a férias, a curtir a família, a esportes aquáticos, tantos que a gente tem aqui. Então, assim, o estilo de vida do Brasil é um estilo de vida na Coreia, o clima É e outro. tudo mais, né? Inclusive a genética deles é Uhum. outra. Então, a gente olha para aquela pele e o que que a gente acha? Que usando os produtos que eles usam, a gente vai ficar com a pele parecida. É óbvio que cada um tem a sua estrutura, que ninguém vai ficar exatamente com a pele igual dos coreanos, mas que eles têm muita tecnologia envolvida e muito cuidado, essa questão cultural, inclusive da relação com o sol, né? É fundamental para o resultado que eles têm nesses tratamentos também, porque lá, não sei se vocês já devem ter visto, é, bebês não pegam sol. Todas as mulheres andam de manga comprida, Sempre. de sombrinha. Uhum. Então, para eles, a pele branca, a pele sem uma mancha, né? É como um status, digamos assim. É como se você conseguisse pertencer, digamos assim. Isso pode ter a ver com isso, Tem tudo a talvez. ver com isso, né? E a gente sabe desse dano da questão da radiação solar e a quebra de colágeno na pele. Isso é muito comprovado e Uhum. não só cientificamente, mas visualmente falando. A gente vai para a praia, a gente vê uma família de pescador, a gente vê os surfistas, principalmente na época que não se usava filtro solar, a pele toda enrugadinha, a pele toda, né, Manchada. manchada, Uhum. marcada. Você não vê isso na Coreia porque não é assim culturalmente Uhum. falando, né? Associado a isso, né, tem essa importância também cultural da questão da pele de porcelana, da pele clara, Uhum. né? E aqui no Brasil a gente já teve, agora não tanto, mas a gente já teve onda também do bronzeado. Todo mundo Perfeito. queria ficar com a pele bronzeada, com a pele queimada, Marcadinha. marcada, com sardas. Então, é uma diferença cultural que já vai ditar, né? É, a O beleza natural da brasileira, do brasileiro, não é a beleza natural da coreana, do coreano, até por uma questão cultural, geográfica, e hábitos genética, e genética, né? A né? miscigenação aqui de italianos, de alemãos, de europeus com os nativos, né? Daqui, da nossa pele, realmente tem uma estrutura diferente, uma espessura diferente, quantidade de glândulas e tudo mais. Então, sim, a gente tá animado para usar os produtos coreanos, mas respeitando, digamos assim, não esperando também que Uhum. a gente vai ficar com a pele igual a deles, Claro, né? agora sim, eu vi umas pessoas falando sobre beleza coreana recentemente em alguns vídeos online, umas influenciadoras que trabalham com beleza, que testaram muitos produtos, que estão habituadas a se cuidar e testaram muitos produtos, dizendo que além da oferta
a variedade ser muito grande, que existe uma preocupação dos coreanos, nas lojas coreanas, de colocar um totem ali do lado do expositor do produto, com dados científicos comprovando a eficácia daquele produto. E que não é porque tem 10 tipos, 20, 30 tipos de máscaras faciais que elas são só bonitinhas e desenhadinhas e tal. Elas teriam, sim, um efeito real na pele, né? É óbvio, um bom dermocosmético é o que a gente espera dele, a gente paga caro por isso, inclusive, né? Mas eu tenho a sensação de que eles. É óbvio, a minha pele nunca vai ser como a pele de uma coreana que nunca tomou sol e tal. Mas eu tenho a impressão que eles vêm agressivamente trazendo coisas novas, Sim, ativos parecidos, mas talvez com abordagens diferentes, em formatos diferentes. exatamente. Não tem isso, doutora? E essa questão também, eles investiram, né, em primeiro lugar, muito em tecnologia. Uhum. E, por exemplo, as grandes indústrias aqui no Ocidente, né, L'Oréal, Isdin, Avene, né, a L'Oréal é da La Roche, da SkinCeuticals, enfim, e N outras, sempre trouxeram material científico para o médico, Tá. né? Então, ali nós vemos os estudos, a comprovação, e a gente Indica. indica para os pacientes com segurança. Uhum. Você olha só como que eles popularizaram, inclusive, a informação. Sim. A informação científica não está restrita aos consultórios médicos. A informação científica está ali, do lado, no totem, do lado do produto, mostrando a comprovação. Então, isso é inovação. E a Legal. gente fica fascinado com isso, né? Uhum. Além disso, outra coisa que a gente observa é que eles também trazem diferentes texturas, Uhum. diferentes dispositivos. Então, por exemplo, assim, a máscara. A máscara tem ativos que você coloca ali na pele. Tem aqueles patches Para de colocar aqui na na olheira, área de olheira, ou tem uhum. aqueles patches com Na ácido boca, para os para os poros. Então, poros, sim, a uhum. gente tem inúmeros produtos para poros, né? Uhum. Sim. De várias marcas. Só que eles inovaram trazendo Ah, esse aí entendeu? é tipo, parece um Um algodãozinho. algodãozinho que você coloca na pele, Uhum. as cápsulas. Então, assim, até a apresentação fica mais atrativa. Então, juntou a informação, essa atração, e sim, muitos produtos mais competitivos em termos Financeiramente, financeiramente às do vezes que os compensa. consagrados já. Às- Então, todo mundo quer e tem a possibilidade de experimentar. viralizadíssimos, vários tipos de produtos, como você contou, até com formatos diferentes, um potinho com micro bolinhas cor-de-rosas, que aí você passa na pele, Gente, aquilo dissolve. É como se fica até lúdico brincar com sim. a pele, né? Eu acho que eles têm os coreanos, os japoneses também, eles têm uma coisa estética muito interessante. Uhum. Tem um cuidado muito grande com o detalhe, com as cores, com a beleza harmônica, como uma porcelana, como se fosse um desenho, né? Sim. Então, assim, eu acho muito interessante perceber que eles vêm, inclusive, abrindo a mentalidade das brasileiras, dos brasileiros, quando o assunto é skincare. Porque eles começam desde muito cedo a se preocupar com isso, Uhum. até por conta do sol, não tomam sol e tal. Mas a gente vê hoje muitas meninas jovens fazendo skincare, às vezes até usando produtos que já são para peles mais maduras, buscando já essa prevenção. Como você avalia esse movimento, digamos assim, dos jovens atrás desses produtos, influenciados pelos coreanos? Aí entra também a definição de jovens e crianças, né? Então, assim, eu acho incrível quando a informação e quando a possibilidade, quando, na verdade, o acesso, né, Uhum. está sendo mais globalizado, mais universalizado, né? Então, eu acho isso fantástico. Eu acho que é isso que eles trazem de melhor. Tá. Essa popularização do Aham. autocuidado, De um bom de hábito, um bom né? hábito, Legal. exatamente. Uhum. Claro que
começar cedo demais, né? A gente sabe, dermatologicamente falando, que a pele das crianças, né? Ela absorve muito mais o que se passa na pele. Então, uma pomada dermatológica que a gente passa no nosso braço tem uma absorção X, na criança, ela é multiplicada. Tá. E a superfície corporal da criança também é menor, então aquele muito que absorve também impacta mais. Vamos lembrar que a pele é uma barreira, mas é uma barreira de troca que Claro, absorve. absorve. Uhum. Então, esse é o momento de ter muito cuidado, Ou né? seja, Então, assim, criança não deveria estar usando. com Não certeza, precisaria, inclusive, estar usando. não, né? Usar um protetor solar, uma hidratação na pele, sim. Uhum, Agora, expor a pele a muitos ativos diferentes, a chance, inclusive, de desenvolver uma sensibilidade é grande. uhum, Porém, os jovens, sim, os jovens já começam a ter alterações hormonais, os jovens começam a ter acne, né? uhum, Então, importante cuidar da oleosidade, do controle, né, da pele, da hidratação, né? uhum, Por que não? uhum, Então, e claro, eles têm super acesso a todo esse mundo, né? uhum. Então, através da música, das séries, das mídias sociais. Então, muitas vezes é o jovem que traz para dentro de casa, para sua mãe, inclusive, Verdade. esse universo. A gente fala muito também dos modismos dermatológicos, das tendências dermatológicas, mas não dá para negar que bem aplicado, bem utilizado, tanto as máquinas, as tecnologias que tem no consultório aqui no Brasil, quanto esses produtos, esses dermocosméticos tópicos, até é interessante porque aumenta a competitividade dos produtos já Acho consagrados, né? ótimo. A gente gosta porque com competitividade maior a gente pode às vezes negociar melhor os valores, isso fica mais acessível para mais pessoas. Mas é muito interessante que a gente consiga trazer essas tendências para um hábito que é realmente um hábito de saúde, né? É, claro, os exageros sempre existem, mas pensando nos hábitos de saúde, pode ser muito positivo, né? Tem alguma característica que você avalia que essa tendência, essa invasão coreana, é, mudou na forma de tratar a pele, quando a gente pensa em tratamento? Você acha que teve alguma coisa diferente, além deles aperfeiçoarem as máquinas, usarem os mesmos ativos de forma colorida ou em texturas diferentes? Teve algo que talvez possa ter tá mudando a forma de cuidar da pele, pensando nisso? Eu acredito que o principal realmente seja, né, como eu já falei, assim, no meu olhar, e o que eu vejo, né, no consultório, no dia a dia, realmente as pessoas estão mais interessadas em se cuidar, em se olhar, né? Uhum, Eu acredito que a gente ter tempo para lavar o rosto, uhum, para passar um LEDzinho na pele, para utilizar um creme, um tempo de se olhar e se cuidar, eu acho que foi o principal ganho, né? uhum. Essa popularização nesse sentido do autocuidado e trazendo ferramentas de maior acesso para todos. Então, acho que esse realmente foi o grande boom, né? O grande ganho com tudo isso. Vamos falar desses laserzinhos que você citou, esses equipamentos. Eu super me interesso por esse tema, porque eu acho que, óbvio, nada substitui uma aplicação, o poder de uma aplicação de consultório, a frequência, obviamente, que só pode ser feito dentro da clínica, com um profissional habilitado para aplicar aquela tecnologia, aquela máquina específica. Mas existem muitos equipamentos caseiros, digamos assim, né? Como eu tenho um Uhum. secador de cabelo, um Babyliss, eu tenho um LED vermelho, e você me explica melhor, porque eu tô aqui pensando. Posso ter esses equipamentos em casa, isso também foi muito popularizado Sim. pela tecnologia coreana, pela invasão coreana. Então, aquelas máscaras de LED, ou Uhum. aqueles equipamentos. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é algo que também preocupa. Vou comprar um negócio desse, e se fizer mal para minha pele, e se for perigoso? Existe alguma orientação quando se trata desses equipamentos, de uso pessoal?
Então, em primeiro lugar, como você falou, né? Não tem como esperar de um tratamento, né, caseiro a potência e o resultado que existem com equipamentos mais robustos, com maior potência que tem em consultório, né? Esse, em primeiro lugar. Mas eu acho muito válido porque realmente auxilia Uhum. no autocuidado. Citando alguns, por exemplo, né, porque são muitos. Aham. Então, por exemplo, o LED, né, que é um laser de baixa intensidade, ele tem comprovação científica Uhum. de melhorar as mitocôndrias, né, a respiração, a circulação das células. Então, claro, você aplicar um LED vai aumentar, pode aumentar um pouco a absorção dos produtos na sua Tá. pele. Uhum. Aí, é claro. Tem que ter cuidado com que produto você está aplicando com LED. Aplicar um hidratante é uma coisa interessante. Aplicar um ácido pode ser que você vai irritar mais a sua pele, né? Claro. Uhum. Então, tem algumas orientações e cuidados, mas claro que a indústria também tem muito cuidado na escolha desses dispositivos, porque eles também não querem se incomodar, Uhum. né? Vai indicar para fazer numa potência ou que pode só te queimar, Claro que não. ou, né? Uhum. Então, assim, são equipamentos que têm uma segurança, né? Ali, por isso que não são tão eficazes, Tá. concorda? Mas ajudam. E tem alguns aparelhos também, como tem muitos que são assim para fazer uma esfoliação, para poros. Existem muitos desse tipo também, que tem como se fosse um Microagulhas. vácuo. Não, esse é outro. Mas tem uns dispositivos para limpar pele a vácuo, com tirar cravinhos. Esse eu já vi algumas pessoas se machucando, né? Porque o Uhum. vácuo pode deixar manchinhas roxas, Ah. pode raspar a pele, pode machucar. Então, ajuda, mas também tem que ser usado com cuidado. Esse que você está falando são os cremes com microespículas Aham. que você passa na pele e essas microespículas abrem canaizinhos, tipo um microagulhamento para o creme penetrar Mas é em mais. formato de creme. É em formato de creme. Eu já experimentei, eu não gostei da sensação. Achei que irritou um pouco a minha pele, mas também existem graus, existem Verdade. poucas microagulhas, médio, Para nós que somos muito bastante. sensíveis, é melhor pegar um baixinho, né, doutora? Exato. Então, assim, existe muita coisa legal Uhum. e válida usar com cautela, com cuidado e não achar que vai fazer milagre. Aí eu já tô aqui. Não vai É, substituir um um tratamento mais, legacy, por exemplo. né, um tratamento mais robusto de Uhum. consultório. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, vamos lá, faz o Ultraformer anual, faz um Legacy anual, e aí usa aquele LEDzinho vermelho ou 2 vezes por semana em casa para ajudar a manter. Eu acho que pode ser um estímulo interessante. Esses equipamentos para estímulo de colágeno também tem alguma eficácia ou você acha que não, porque é muito baixa a frequência? Digamos assim, não é um colágeno tão estrutural de sustentação. É mais um colágeno de superfície de Tópico. pele, Ah, tipo tá. um colágeno do glow. Entendi. Não é o colágeno da firmeza. Uhum, da estrutura da pele. Exato. Aí realmente precisa de mais calor, né? Porque o Ultraformer, como você contou no começo, a gente até pode falar um pouquinho mais disso, ele trabalha nas camadas mais profundas da musculatura, não é isso, doutora? Isso. Camadas mais profundas ali da derme, né? Onde estão as fibras da pele e a musculatura também. Então, não tem nem, né? Não tem como um aparelho de uso doméstico Claro. chegar nesse nível. Uhum. E o Von Neumann trabalha mais a parte digamos, do meio da estrutura da Trabalha para bem, fora. bem o recheio da pele, bem Uhum. que eu brinco no consultório, o recheio do edredom, Ai, conta do onde edredom que eu tá acho ali o legal colar. para a gente visualizar, né? Então, é uma analogia à pele, né? Então, a nossa pele, a gente pode falar, é como se fosse um edredom. Com 20 anos, a gente tem um edredom como se tivesse acabado de comprar. Uhum. Bem É, bem fofinho, fofinho, bem denso, cheio, a capinha dele bem bonita, bem limpinha, lisa. lisinha. Ao longo da vida, o que vai acontecendo com o edredom?
vai ficando mais sujo, pigmentado, rasgadinho. Uhum. E o recheio dele vai acontecendo o quê? Vai afinando. Uhum. Então, esse nosso edredom vai afinando. Embaixo do nosso edredom, da nossa pele, tem um tecido de uma gordurinha do subcutâneo e vem a musculatura. O que acontece? Como a nossa pele vai ficando mais fininha, começa a marcar as estruturas que estão embaixo da nossa pele, os ligamentos, a contração muscular, a reabsorção óssea, e isso vai fazendo mais sombras, Uhum. né? No rosto. Têmpora, órbita, o sulco aqui, vai fazendo mais sombras na nossa pele. Porque a gente sempre teve a musculatura do frontal na testa. Porque antes aparecia, não aparecia, agora A aparece. ruga, você diz. Uhum. Porque o edredom com 20 anos está grosso. Ele não aparenta a contração da musculatura. Com a pele fina, aparenta mais a contração, as reabsorções e vai dando sombra, vai dando, né? E o olho humano, ele vai onde? Na sombra. Uhum. Então vai dando a aparência mais envelhecida, um olhar mais cansado, né? Uhum. Então, por isso que a gente fala tanto em estimular colágeno, para manter esse edredom, que é o recheio da nossa pele, que são as fibras de colágeno elásticas, cheinhas. A hidratação injetável que eu falei também age, os bioestimuladores de colágeno injetáveis também agem no recheio do edredom. Uhum. E as tecnologias têm esse poder, né, Uhum. de passar pela pele sem agredi-la, a superfície, e Perfeito. estimular o colágeno. E para finalizar essa historinha do edredom, o tecido do edredom acaba, né, a pigmentação, poros, linhas finas, é aí que o Von Neumann. skincare, Ah, não, o que o skincare. skincare, Perfeito. é aí que o peeling, é aí que um Uhum. laser de superfície consegue Uhum. agir. Não na estrutura, né? O recheio do edredom, Von Neumann, e o Ultraformer pega o recheio e musculatura. É um conjunto de estímulos, né? Desde o mais profundo até o miolo e o tópico, para que Sim. essa aparência de rejuvenescimento ou de É não o envelhecimento. É um conjunto, com conjunto, né? certeza. Então, sempre, por isso que se fala tanto, né, em programação de tratamento, em tratamento de todas as camadas, né, em Protocolo mesmo. manutenção, exato, porque é difícil um tratamento só dar muito resultado. Às vezes ele dá, mas não se sustenta tanto. Uhum. Então, é isso, cuidar da pele é como exige continuidade. Os equipamentos, um Ultraformer, um Von Neumann, né, cada um com a sua tecnologia evoluída, né? Agora com a tecnologia coreana trazendo essa possibilidade de menos dor, mais eficácia, né? Mais força, inclusive com menos dor. Isso já me parece super comprovado. Agora, eu fiquei me imaginando os dermocosméticos coreanos que são com ativos iguais ou muito parecidos, ou com propostas parecidas em formatos diferentes, eles servem para a pele brasileira e tem diferenciação? Eles foram feitos para serem usados pelo mundo inteiro, ou eles têm um foco muito grande num tipo de pele, que é uma pele coreana, que não tem nada a ver com o nosso tipo de pele, ou que talvez não tenha nada a ver com a pele de uma pessoa da África do Sul, ou de uma pessoa que vive no Texas, nos Estados Unidos. Esse serve para outras peles também? Tem o efeito que a gente espera? Isso foi bom você comentar, que às vezes acaba até virando um mito, né? Ah, e os dermocosméticos dos coreanos são para os coreanos. Não, não é bem assim, porque a Uhum. estrutura da pele, ela tem diferenças genéticas, raciais Perfeito. e tudo mais, mas a estrutura da pele é uma só. Uhum. E a diferença tá muito mais na região que a pessoa vive, no clima, né, do que de como a pele responde aos estímulos externos. E aí sim a escolha dos produtos. Então, por exemplo, no Brasil, a maioria das pessoas tem uma pele mista. Então, claro que produtos
feitos para pele brasileira são produtos que visam essa maioria de pele mista, né? Mas, por exemplo, países de clima temperado, né? Por exemplo, a Europa, né? Os lugares mais frios, a indústria cosmética visa muito para clima temperado, frio e seco. Então, os tratamentos, os cosméticos europeus visam mais a hidratação. São produtos normalmente um pouco mais pesados, né? Então, não é que um produto não funcione na pele do outro. Então, existem diferenças climáticas e étnicas, sim, mas os bons ativos, eles vão funcionar em todas as peles. O que muda é o tipo de textura de cosmética, que pode agradar mais uns ou outros, dependendo do tipo de pele. Mesmo aqui no Brasil, usando os dermocosméticos mais tradicionais das grandes indústrias que você citou, pode ter uma textura que me agrade mais, outra que me agrade menos, que um protetor solar que eu gosto, que é mais líquido, não gosto tanto daquele bastão, porque na minha pele não dá tão bem. Então, aí também é uma questão de adaptar para sua pele, O né? importante são os ativos que estão dentro, que vão fazer a diferença independente da pele. Agora, tem um outro ponto que eu gostaria de citar nesse episódio da invasão coreana, que é a questão do exagero quando se trata de cuidados com a pele. E aí, o que eu quero dizer por exagero? 10 passos para ter a pele perfeita. Ou se você não se... Sabe, muitos steps, muitos... E eu me lembro que todas as vezes que a gente conversa ou que eu vou ao consultório e eu faço skincare há mais de 20 anos com muita regularidade, não tem tantos passos assim. Ou não tem uma sobreposição tão grande de vários produtos numa mesma... Ou de manhã ou à noite. Óbvio, existem, né? Mas eu tenho a impressão que parece que você tem que usar muitos produtos diferentes. Ter uma prateleira cheia de oportunidades ali. É para isso? É para tanto? Misturar tanta coisa ou não? Não necessariamente, né? O que funciona é usar alguma coisa, né? É cuidar. A gente já conhece os principais ativos, os principais produtos, uma boa limpeza, uma boa hidratação, ativos antioxidantes, filtro solar de dia, à noite, reforçar a limpeza, reforçar a hidratação, muitas vezes uso de ácido, renovação celular. Eu acredito que essa questão de múltiplos passos seja envolve muitos aspectos, inclusive marketing. Óbvio. A indústria Sim, interessada que sim. você gaste mais e Criar uma mais. cultura Não de... necessariamente isso vai ser benéfico. Perfeito. Às vezes você começa a misturar muitos ativos, um começa inclusive a anular ou brigar com o outro. Isso. Então, se você gosta e você vê resultado e não está te trazendo nenhum malefício, fazer vários steps, e se você tem tempo para isso, tudo bem. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma pele melhor do que aquela que usa regularmente o básico necessário: hidratação, antioxidante e filtro. De manhã. E à noite, Por exemplo, mais limpeza. Limpeza, mais hidratação. Retinol, Isso, produto nessa linha, exatamente. né? Então, são muitas coisas por trás também, né? Claro. Dessas questões. E lembrando que é muito feito para o encantamento, é muito feito para essa coisa também se existe algum milagre ou se a minha pele vai ficar completamente diferente do que ela é. E às vezes a gente compra um produto novo e a gente só vai ver a eficácia dele usando aquele produto com regularidade, o mesmo produto. Para entender se ele vai realmente trazer o resultado que você espera, né? Sim. Tem um processo, então você fica cada hora escolher, hoje eu vou usar esse, hoje eu vou usar esse. Eu não sei também até que ponto isso Exatamente. não faz a gente gastar muito mais, se preocupar muito mais com o que eu tenho que usar hoje, do que realmente ter uma rotina de cuidados básico que funciona. eficiente e assertivo, né? Eu acho que são muitas opções, muitas tendências também de cuidados. Acho que é super válido, como a gente conversou aqui, que existam possibilidades vindas de um país
tão focado em inovação e tecnologia como a Coreia, porque a gente se beneficia muito disso, mas também entender o que vai funcionar para mim, o que vai funcionar para minha pele, para minha idade, para o estado onde eu moro aqui no Brasil, para os meus hábitos, se eu gosto de pegar sol ou não. Eu acho que a gente tem Esse que é o ponto fundamental. ponderar, né, doutora? Sim, equilíbrio. Muito bem, gostei muito desse papo. Acho que para você que está acompanhando, que adora um cosmético coreano, eu adoro, não nego. Mas ter um pouco mais de informação e entender de fato o que vai funcionar pra gente. Então, se você gostou desse episódio, é só você seguir a gente aqui e escutar nos maiores tocadores de podcasts do Brasil. Esse foi o Skin Lab. Foi um prazer, doutora. Obrigada. Muito bom estar com você. E a gente Sim. se vê no próximo episódio. Tchau.